Esse segundo episódio é muito ilustrativo do lugar disso que a gente chama da transição energética nesse novo mundo, né? E como isso fecha muitas pontas dos desafios atuais do desenvolvimento da China. Né? Em primeiro lugar, existe uma necessidade objetiva, concreta, da China de mudar o seu padrão energético, né? A China precisa reduzir a sua dependência do carvão, com impacto necessário aí na redução da poluição dos mananciais, necessidade de redução da desertificação do país, chuva ácida, poluição das cidades, tudo isso é um problema estrutural das grandes cidades chinesas, enfim, da China em geral. Mas existe também uma outra ponta, que é uma ponta tecnológica, uma ponta de liderança tecnológica, dado que a China espera liderar em setores que ainda não são totalmente dominados por empresas estadunidenses, europeias e japonesas, ou seja, as tecnologias solares, tecnologia eólica, tecnologias que fazem parte disso que a gente chama das tecnologias verdes e que são absolutamente chaves para isso, né? E, além disso, tem uma terceira ponta ainda, que é esse mundo da transição energética traz para a China, que é essa tentativa chinesa de liderança nos fóruns internacionais, sobretudo agora para moldar a agenda do clima e se apresentar para o mundo como uma China, um ator responsável, enfim, na agenda internacional e na cooperação internacional, né? Tem um documento recente de política industrial chinesa chamado IDDS, é uma estratégia de desenvolvimento liderada pela inovação, né, em que as lideranças chinesas apresentam, de maneira geral, o que seria, né, um plano de desenvolvimento para crescer, puxado pela inovação, enfim, e mostram como esse atual momento da história é uma excelente oportunidade para a China. A China perdeu o bonde da primeira Revolução Industrial, perdeu o bonde da segunda Revolução Industrial, não quer perder o bonde dessa vez no momento em que o mundo vive mudanças, tanto do paradigma tecnológico quanto da sua matriz energética ao mesmo tempo, né? São mudanças ali disruptivas, extraordinárias, né? Enfim, e a China está enfrentando essa oportunidade apresentada aí por uma nova revolução tecnológica e uma transição energética, respondendo com uma ampla política industrial muito sofisticada, né, na tentativa de fazer a tecnologia o principal impulsionador do investimento, né. Sua resposta a essa revolução tecnológica e a essa transição energética está necessariamente ligada a uma visão, a uma estratégia de se tornar uma superpotência econômica e política, né. Então, bom episódio a todos e todas. Hoje em dia, dominamos uma variedade sem precedentes de energias. Mas nenhuma delas é perfeita. Por isso, procuramos meios para manter o equilíbrio entre a energia e o meio ambiente. Criamos novas tecnologias para superar os defeitos das energias. Os cientistas nunca param de pesquisar sobre novas energias. No caminho da boa aplicação energética, os chineses não relaxam seus passos. Com nossos esforços, depositamos uma expectativa em um futuro dinâmico.
trabalhadores dessa incubadora trataram mais de 10 mil ovos todos os dias. A transformação de ovos em galinhas dura 21 dias em máquinas de incubação. Os pintinhos que acabaram de sair dos ovos vão ser levados a um local a 40 quilômetros no fundo das montanhas de Yui. Distrito de Guanzhé, da província de Fujian. O distrito não é apenas um importante produtor de cereais de Fujian, também é a maior central de criação e reprodução de frango de penas brancas. 205 caixas. Um caminhão normal pode transportar 30 mil pintinhos por vez. O trajeto para levar um pintinho recém-nascido para a fazenda não leva mais de 1 hora. Esta sala de cerca de 2 mil metros quadrados será a casa de 30 mil pintinhos. No distrito de Guanzhé e arredores, há ainda 1.600 casas idênticas, com 500 milhões de frangos no total. Mesmo que as bases de criação sejam as mais especializadas da Ásia, enfrentam uma questão que não pode ser ignorada. São os excrementos. Desde a quebra de cascas até o amadurecimento, um período de 42 dias, um pintinho vai deixar 4 quilos de excremento. Os 500 milhões de pintinhos vão causar uma montanha inimaginável de excrementos. Em cada casa de frangos, as 100 toneladas de excrementos deixadas por 30 mil pintinhos devem ser limpas em uma vez só. O método tradicional de tratamento era transformar os excrementos em fertilizantes para venda. O distrito de Guanzhé, porém, não consegue consumir um volume tão grande de excrementos. A pressão mais pesada vem do riacho Futun, a 40 quilômetros de distância. Ele se localiza no curso superior do rio Min. Se não encontrarem uma nova maneira, os estrumes de frango vão causar desastres devastadores às águas da região sudeste da China. O registro de alarme mostra que a pressão de gás natural é baixa demais. Não há problemas em outros circuitos, não é? Não há. Atenção ao vazamento de ar. Zhang Yongliang, de 44 anos, é responsável pelo tratamento de excrementos. O método dele é queimá-los para a geração de energia. A solução de usar os excrementos de frango como energia tem seus preparativos já no início da criação dos pintinhos. A coisa mais importante é as cascas de grão. Conforme o processo de criação de frango, devemos colocar primeiro cascas de grão no chão. Após o amadurecimento, embora parte das cascas apodreça e perca o valor calorífico, ele ainda existirá. Um caminhão pode levar apenas 8 toneladas de excrementos por dia. Nós podemos tratar mais de 800 toneladas diariamente entre 80 e 90 caminhões. Se tornarmos os resíduos em energia, 3 toneladas equivalem a 1 tonelada de carvão. Há 5 anos, Zhang Yongliang liderou sua equipe para construir essa usina de energia de excrementos de galinha. Os excrementos de galinhas variam em diferentes fazendas. Isso requer que os operadores sempre façam reajustes conforme as mudanças e suas características. Agora precisamos do balde de caranguejo aqui. A usina não é de grande porte. Ela gera 130 milhões de kWh de eletricidade por ano, um volume suficiente para 40 mil casas. Entretanto, ela é a maior usina da Ásia e nos últimos 2 anos já tratou mais de 800 mil toneladas de excrementos de galinha. Atualmente, Zhang Yongliang está focando na construção da segunda etapa do projeto da usina. Como é que ela é avançada comparada com a primeira etapa? Construímos a segunda etapa com base na primeira. Faremos algumas inovações tecnológicas. Deve cuidar da questão da proteção ambiental. Não, nunca tem cheiros desagradáveis lá dentro. O investimento da segunda etapa é antecipado demais? Eu prefiro ganhar menos dinheiro ao invés de poluir o ambiente. O tratamento dos excrementos é o mais importante. A geração da energia vem em segundo lugar. Quanto tempo levará para recuperar o investimento? As pessoas precisam consumir carne. A maioria dos chineses gosta de comer carne. Os frangos sempre deixam excrementos. Por isso, temos uma oferta incessante de excrementos. Uma vez que os chineses consumam carne, temos excrementos todos os dias.
Essa é a vantagem do nosso combustível. Usar excrementos para produzir energia é uma grande invenção na reciclagem. Para manter o equilíbrio entre o desenvolvimento e o ambiente, aquilo que requer um uso mais criativo é o combustível mais abundante, o carvão. A mina de carvão de Pingshu, da província de Shanxi, é a maior ao ar livre da China. Em uma área de 376 km², a mina tem uma reserva geográfica de 12,6 mil milhões de toneladas. Trens de carvão com capacidade de 300 toneladas trabalham dia e noite. A pá elétrica avança passo a passo, esculpindo os enormes terraços com uma diferença de altura de 15 metros, que se assemelham a uma escada de gigantes. Cavar o carvão por camada facilita o enchimento das covas deixadas pela mineração. Em 2016, a China consumiu 2,7 mil milhões de toneladas de carvão comum, a maioria dos quais foi aplicada para gerar eletricidade. O destino desse trem de carvão é a metrópole mais moderna da China. Xangai, com uma população de 25 milhões de pessoas, é uma cidade que nunca dorme. A eletricidade não apenas ilumina seu céu noturno, como também estende a vida das pessoas nas 24 horas do dia. Tendo a economia mais desenvolvida da China, no último ano, Xangai consumiu mais de 148 mil milhões de quilowatts-hora de eletricidade. 1/10 da eletricidade usada em Xangai foi produzido aqui, na SA de geração de eletricidade número 3 de Waigaoqiao, que é localizada no estuário do rio Yangtze. Porém, há 200 anos, a partir da Revolução Industrial, o planeta começou a sofrer com a poluição do ar devido ao uso de carvão. É realmente apropriado gerar a eletricidade com carvão nesta cidade com a maior densidade populacional da China? Feng Wenzhong é ex-chefe da SA de geração de eletricidade número 3 e um dos fundadores da empresa. O navio de trás tem uma capacidade de carga de 50 mil toneladas de carvão. Nosso descarregador pode levar 22 toneladas de carvão por cada operação de balde. O carvão carregado pode ser totalmente consumido em pouco mais de 3 dias, caso as 2 unidades de gerador funcionem a plena carga. Quase todos os países do mundo utilizam o carvão para gerar eletricidade. A eletricidade de carvão representa 40% da produção energética global e ocupa 65% do volume total na China. A situação de recursos naturais da China definiu que, durante um longo período da história, o país não podia deixar a eletricidade proveniente do carvão. Nascido em 1955, Feng Wenzhong entrou no setor de energia como um aprendiz de 16 anos. 30 anos depois, Feng Wenzhong já é o responsável da central. Atualmente, a missão dele é construir uma usina limpa e ambientalmente amigável. Nós temos 2 desafios. Um é como elevar a eficiência e diminuir a emissão de dióxido de carbono. O outro é como minimizar seu impacto sobre o meio ambiente. A inovação tecnológica foca nesses 2 aspectos. O aumento da eficiência é fundamental. Essa caldeira é a máquina mais importante de uma usina de energia de carvão. Ela tem uma altura de 129 metros e uma área interna de mais de 400 metros quadrados. Ela é uma instalação importante de transformação energética. Temos muito a fazer na caldeira para economizar a energia. Muitas tecnologias inovadoras são usadas na caldeira, incluindo moer o carvão. Como elevar a eficiência da moagem e como promover uma queima mais eficiente? O indicador mais importante de uma usina de carvão é o consumo desse recurso. Em 2015, 312 gramas foram necessárias para gerar 1 kWh de eletricidade na China. A usina número 3 é equipada de 2 unidades a carvão com a capacidade de geração de 1 milhão de kWh.
Multiplicando o consumo médio de carvão por 1 milhão, sabemos a quantidade de carvão que uma unidade precisa. O que significa uma capacidade de geração de 2 milhões de kWh de eletricidade? Em 1949, quando a República Popular da China foi fundada, a capacidade total instalada no país foi de 1.800.000 kWh. Em 2013, com um consumo de carvão de 276,82 gramas por quilowatt-hora, a usina número 3 de Waigaoqiao quebrou o recorde mundial. Basicamente, a redução de cada grama de consumo de carvão é acompanhada de uma patente de inovação de equipamentos conquistada pela equipe de Feng Wenzhong. Isso significa a economia de 45 gramas de carvão comum para 1 kWh de eletricidade, em comparação com o nível médio nacional. Um total de 520 mil toneladas de carvão pode ser economizado por ano, em um valor superior a 300 milhões de yuans. Podemos poupar 20% do custo por quilowatt-hora de eletricidade. Isso não apenas poupa cerca de 20% do consumo de carvão, como também reduz a emissão de dióxido de carbono na mesma proporção. Com uma temperatura exterior superior a 17 graus Celsius, nós não podemos nem ver o vapor de água na abertura da usina número 3. Esta é uma estação de energia de emissão quase zero. Ser o número 1 do mundo não é o objetivo final de Feng Wenzhong. Ele está planejando uma nova usina. No caminho para a redução do consumo de carvão, não há um limite mínimo, mas sempre o menor. O Wall Street Journal refere-se à usina como a estação de energia mais eficiente do mundo. A Agência Internacional de Energia diz que aqui tem a potência térmica mais limpa do globo. A China está criando o sistema mais ecológico de geração de energia a carvão. Graças aos esforços pioneiros daqueles que tornaram isso possível, colheremos os benefícios ambientais em longo prazo. Patrulhar a usina é um trabalho rotineiro do engenheiro Li Pengfu. A usina fotovoltaica está localizada no deserto de Gobi. A energia fotovoltaica é um dos recursos mais verdes da atualidade. Os materiais semicondutores no painel fotovoltaico podem produzir energia, aproveitando os movimentos de fótons na luz solar, que geram diretamente a tensão. Após o estabelecimento do sistema fotovoltaico, a evaporação da água da superfície é reduzida e finalmente o deserto está começando a ser vegetado. No entanto, esse benefício inesperado trouxe algumas preocupações para Li Pengfu. A grama pode afetar a produtividade dos painéis fotovoltaicos e pode ser também causa de incêndio no inverno. Não é difícil remover um pequeno pedaço de ervas daninhas, mas limpar a maior central fotovoltaica do mundo é outra coisa. No parque fotovoltaico de Gong, onde Li Pengfu trabalha, a capacidade instalada de cada usina chega a 850 megawatts. O parque ocupa uma área de 54 km², o equivalente a 5.160 campos de futebol. Antes da chegada do inverno, Li Pengfu tem que organizar outros trabalhadores para remover as ervas. Nosso custo anual para o corte chega a quase 2 milhões de yuans. Pouco tempo depois, Li Pengfu percebeu que não faltam voluntários para tirar as ervas do local. No final de 2016, 2.000 ovelhas tibetanas foram introduzidas no parque. As ovelhas foram divididas em rebanhos de 300 para trabalhar em diferentes áreas. Elas podem comer a maioria das ervas daninhas. Uma ovelha adulta de 40 quilos consome 5 quilos de forragem todos os dias. 2.000 ovelhas podem responsabilizar-se por 10 km² de ervas. O parque pode acomodar mais de 10.000 ovelhas. A remoção de ervas é apenas um pequeno problema. A dificuldade real para as centrais fotovoltaicas é que o sol não brilha o tempo todo. Na noite, nos dias nublados, quase nenhuma energia é gerada. Isso também resulta em oscilações significativas nos painéis fotovoltaicos. Por outro lado, nossa rede de eletricidade precisa de entrada estável de energia para manter o funcionamento em segurança.
A 40 quilômetros de distância, a usina, a maior do tipo fotovoltaica do mundo, encontrou um parceiro potencial, disposto a oferecer suporte em alguns milissegundos. Em seu caminho pela pradaria de Qinghai, o Rio Amarelo passa pela usina hidrelétrica de Longyanxia, a primeira em cascata do curso superior do rio. Com uma queda de quase 240 metros e apenas 30 metros de largura em seu ponto mais estreito, esse trecho do Rio Amarelo é o local perfeito para uma usina hidrelétrica. A represa da usina tem 178 metros de altura e um comprimento de 1.226 metros. Ela é considerada a estação dianteira do Rio Amarelo. Operando desde 1986, o reservatório tem uma área de 383 quilômetros quadrados e uma capacidade de 24,7 mil milhões de metros cúbicos. 4 unidades de geração de eletricidade, com uma capacidade total de 1,28 milhão de quilowatts, podem funcionar 24 horas por dia. Já trabalho na estação hidrelétrica de Longyang há 20 anos e sempre na operação de geradores. Nós já nos acostumamos a trabalhar até muito tarde. A usina hidrelétrica usa um sistema de trabalho de turno de 6 horas, com 3 ou 4 pessoas em cada turno. O dia de Kang Xianming começa às 1h30. Ele tem que trabalhar durante a noite, porque a usina fotovoltaica não pode gerar energia neste período. Um de seus deveres mais importantes é manter contato com a rede elétrica. Bem ao lado dele há um telefone que tem de ser atendido a qualquer hora. Os 2 geradores no andar de baixo estão trabalhando a todo vapor. Como hoje não precisa fazer reajustes para os geradores fotovoltaicos, o telefone ao lado de Kang Xianming não tocou nenhuma vez. Após o nascer do sol, o parque fotovoltaico começa a funcionar. A estação hidrelétrica entra no horário de reajuste de picos. Gu Yanmin sucede o trabalho de Kang Xianming, mas ela enfrenta um desafio diferente. O AGC da unidade número 2 está funcionando. Há um rótulo especificando o tamanho da abertura. A unidade número 2 está funcionando. Vocês veem a sala de controle? Tá bom, tá. Tchau, tchau, tchau. A estação hidrelétrica e o parque fotovoltaico pertencem à Huang Hydropower Development Co. Limited. Eles fazem parte do primeiro projeto híbrido hidrossolar do mundo. Os 2 conjuntos complementares se integraram à rede elétrica ao mesmo tempo. Este é o sistema fotovoltaico. Sua capacidade é de mais de 4,8 milhões de quilowatts. No entanto, a capacidade de nossas unidades geradoras de energia hidrelétrica é de apenas 630 quilowatts. Eu acho que é como yin e yang. No final, eles encontrarão um equilíbrio. Realmente penso assim, porque os painéis fotovoltaicos geram energia de dia, não é? E aqui nós geramos energia com água de noite. A água e a luz criam em conjunto as vidas do planeta, mas os 2 devem estar em equilíbrio, como yin e yang. A sabedoria dos antigos inspira as pessoas hoje para superar os atuais limites do sistema fotovoltaico. A noite é o poder da água que mantém as luzes acesas. Agora na China, o potencial de eletricidade fotovoltaica está sendo explorado em vários terrenos. Na província montanhosa de Fujian, painéis fotovoltaicos estão dispostos em terrenos nas encostas, proporcionando uma paisagem tradicional, com um toque tecnológico muito moderno. Em Zhenjiang, onde a agricultura é altamente desenvolvida, painéis solares foram instalados sobre os viveiros de peixes. No norte, a energia fotovoltaica se uniu com um parceiro diferente, o vento. Aqui no distrito de Zhangbei, da província de Hebei, o terrível vento norte está movimentando as turbinas para gerar energia. Eficiente, limpa e renovável, a energia eólica poderia um dia contribuir mais para a rede nacional, como o carvão faz hoje. Mas a energia eólica também tem seus limites. O vento nem sempre sopra. Como superar essa limitação? No Projeto Nacional de Demonstração e Transmissão de Vento e Solar, foram instaladas turbinas eólicas e painéis fotovoltaicos com baterias de armazenamento. Agora, novos tipos de bateria de lítio estão em processo de desenvolvimento.
Elas são pequenas em tamanho e leves em peso, e são capazes de suportar cargas maiores do que as baterias comuns, com uma vida útil de mais de 5.000 ciclos. Aqui, painéis fotovoltaicos de 40 megawatts, turbinas eólicas de 100 megawatts e baterias de 20 megawatts formam um conjunto gerador de eletricidade. As baterias conservam a energia quando há boas condições de vento e sol, e exporta a eletricidade quando o tempo não é propício. Assim, uma capacidade estável de rede é garantida. O uso de baterias potenciais permite uma geração de energia com recursos naturais de maneira mais eficiente e controlável. Mesmo assim, em muitas áreas da China não é possível fornecer backup com base em uma variedade de fontes energéticas. Outra maneira que supere as limitações impostas pelo tempo é urgentemente necessária. Donghuang está localizada na borda do deserto de Tengger, no oeste da China. Com o Sol atingindo mais de 3.000 horas anualmente, a luz solar é verdadeiramente uma especialidade da região. O truque de coletar a luz do Sol aqui encontra-se nestes espelhos. Cada um deles tem uma área de 115 metros quadrados. O Sol ainda não apareceu, então agora é a melhor hora para limpá-los. O calor coletado por estes 1.525 espelhos é armazenado nesta torre de 138 metros, o núcleo da central térmica de Dunhuang. Wang Wenbo vem da província de Fujian. Ele é vice-diretor-geral da estação fototérmica de Dunhuang. Desde 2010, Wang Wenbo tem usado drones periodicamente para monitorar o andamento dos projetos. Leva meia hora para uma pessoa fazer uma rodada, mas apenas alguns minutos são precisos para ter uma visão aérea panorâmica com o drone. Em 3 anos, ele assistiu e gravou o processo completo do crescimento da estação. Todas as vezes que eu filmo isso, sinto que todo esse projeto está em desenvolvimento, como uma obra minha que vem sendo aperfeiçoada. Portanto, todo o processo é bastante agradável. O tempo médio diário de funcionamento da estação fototérmica é de 8 horas. Quando o Sol atinge a intensidade necessária para gerar energia, os engenheiros concentram os espelhos no coletor de calor. Se você quiser iniciá-lo, precisa pré-aquecer. A temperatura deve superar os 200 graus da luz solar concentrada. Pode gerar temperaturas de mais de 1.000 graus Celsius. Ao transferir calor para 5.800 toneladas de sal abaixo da torre, que é esfriado com a água, o vapor é produzido assim acionando as turbinas e gerando energia. A viabilidade deste sistema depende da capacidade dos espelhos para acompanhar o Sol. Precisa apontar para a direção certa quando você quiser e para ser projetados com precisão ao ponto. A tecnologia de rastreamento de eixo duplo permite que os espelhos rastreiem o Sol como um girassol. Com a programação, eles sempre enfrentam o Sol, mantendo o melhor ângulo de reflexão, com a precisão de entre 0,03 e 0,05 grau. Assim, os espelhos têm um nome muito vivido: rastreadores de Sol. No final de 2016, a estação fototérmica foi oficialmente conectada à rede e começou a fornecer 100% de energia limpa para 30.000 domicílios anualmente. Um dos nossos acionistas gosta de brincar que ele apenas fica sentado num canto, vendo a luz solar se transformar em energia e depois, de fato, em dinheiro. A vantagem mais significativa pode ser vista após o pôr do sol. Na sala de controle, o computador inicia uma operação muito importante de gerar energia, aproveitando o calor armazenado no dia. Por isso, todo o processo é controlado automaticamente. Durante o dia, o Sol reajusta o pico conforme o tempo, mesmo com a geração de energia hidrelétrica. Mas à noite, a estação é uma fonte constante de energia como as centrais térmicas. Esta é a primeira estação com torre de sal da Ásia e terceira do mundo, que gera energia todo dia. Os rastreadores solares não só precisam ter uma alta refletividade, mas também precisam ser capazes de resistir ao vento, poeira e granizo. Nesta oficina, os robôs estão trabalhando duro.
Sua tarefa é produzir 11 mil espelhos. Diretamente na frente da estação fototérmica, o projeto da segunda fase, com uma capacidade de 100 megawatts, está sob construção, ocupando uma área de 784 hectares. Até o final de 2018, uma gigante usina de energia com capacidade anual de 350 milhões de kWh estará pronta, com 11 mil espelhos e uma torre de absorção de calor de 260 metros de altura. Ela se tornará um novo marco em Dunhuang. Construir instalações capazes de capturar energias da natureza é o método mais viável de obter combustíveis limpos. Nenhum esforço deve ser poupado na busca de torná-los os mais eficientes possíveis. Mas, apesar do progresso, os cientistas ainda estão insatisfeitos. Na imaginação deles, existem algumas energias mais adaptáveis para o uso no futuro. Se as encontrarem, o conhecimento do ser humano sobre as energias será subvertido. O primeiro alvo dos cientistas é o Sol. O Sol usa gigante gravitação para polimerizar átomos de hidrogênio, emitindo grandes energias térmicas. Se conseguirmos coletar a energia emitida pelo Sol em 1 segundo, isso possibilitará o uso de toda a humanidade por dezenas de milhares de anos. Seria viável criar um mini-Sol aqui na Terra? Claro, um tipo de fusão nuclear se tornou realidade nos anos 1950. A bomba é liberada. Seguindo a trajetória planejada, a bomba de hidrogênio cai gradualmente e vai detonar a 2.900 metros do chão. Em 28 de dezembro de 1966, a China explodiu sua primeira bomba de hidrogênio, tornando-se o quarto país do mundo a possuir bombas de hidrogênio. Sentimos a enorme energia lançada em uma explosão de bomba de hidrogênio. Essa energia descontrolável é terrível. Precisamos criar fusões nucleares dentro do controle. O Instituto de Física de Plasma da Academia Chinesa de Ciências, em Anhui, Hefei, reúne os principais cientistas da China no campo da fusão nuclear. Estamos ficando com pouco tempo. O relógio está correndo. Gong Shansu é chefe geral do ensaio das instalações de fusão. A temperatura do centro do Sol atinge centenas de milhões de graus Celsius. Um dos problemas da fusão é encontrar receptáculos capazes de suportar e conter essas temperaturas espantosas. Este receptáculo de fusão nuclear é chamado de tokamak supercondutor avançado experimental. É baseado no conceito de tokamak, proposto por cientistas soviéticos. Na língua russa, a palavra é composta por anel, vácuo, magnética e bobina. Nos tokamaks em forma de anel, a corrente de plasma e bobina anular geram um campo magnético poderoso para restringir o material de fusão do plasma, com temperaturas extremamente altas de modo a obter uma reação de fusão. Antes de construir uma central de fusão nuclear operacional, o objetivo dos cientistas chineses é manter a temperatura e duração da reação de fusão nas condições sobrecondutoras. A fusão produzida no laboratório só pode durar alguns segundos. É um tempo muito curto, mas a fusão que gera eletricidade deve estar correndo constantemente. Em 5 de julho de 2017, Gong Shansu e seus colegas testemunharam um novo recorde mundial. A uma temperatura de 50 milhões de graus Celsius, o WIST alcançou uma operação de plasma de estado estável, pulso longo e alta restrição com duração de 101,2 segundos. Durante o experimento, o tokamak precisa rodar de 80 a 100 vezes por dia. Difícil e caro, o estudo da fusão nuclear tornou-se uma questão de colaboração global. 7 países, incluindo China, Estados Unidos da América, Coreia do Sul e Índia, juntaram-se para investir em conjunto nos estudos e desenvolvimento de instalações de fusão e compartilhar as tecnologias decorrentes do projeto. Em 2025, o primeiro reator de fusão, co-construído pelos 7 países, está programado para ser estabelecido na França. Embora tenham se passado 60 anos, até agora nenhuma eletricidade foi gerada pelo poder da fusão.
Os cientistas chineses, no entanto, ainda acreditam que a humanidade pode finalmente resolver a questão das energias através da fusão nuclear. A fusão se tornará possível dentro de 30 a 50 anos. Essa é uma boa causa que levará mais de uma geração para se realizar. Em 2 ou 3 dias, se conseguirmos atingir nosso objetivo, vamos pedir licença durante o feriado do Dia Nacional. Se não, como todos sabem, nós vamos apenas continuar trabalhando. Uma razão pela qual eles têm essa confiança é que o hidrogênio, elemento usado na fusão, existe amplamente no mar, como o principal constituinte da água. De fato, estamos cercados por fontes potenciais de energia. Na opinião de alguns outros cientistas, a inovação de energias pode acontecer em lugares pequenos. Esta é a terceira Semana Nacional do Empreendedorismo e Inovação de Massa. Um dos expositores aqui é Wang Zhongling, diretor do Instituto de Nanogenicidade e Nanosistemas de Pequim. Ele é o inventor do nanogerador triboelétrico. O que estamos desenvolvendo é um gerador de energia de fricção. O nanômetro é uma unidade de comprimento. Um nanômetro é inimaginavelmente pequeno. Em 2012, Wang Zhongling conseguiu transformar a energia mecânica em elétrica através da fricção no nanonível. De fato, isso é algo que as pessoas estão fazendo o tempo todo, gerar pequenas quantidades de energia em numerosos lugares por meio da pressão e fricção. A ideia de Wang Zhongling é coletar essas energias com nanogeradores para oferecer eletricidade a alguns setores específicos. A nanoenergia que estamos fazendo é para uma nova era. A microenergia em larga escala possui a vantagem de ter grandes números e consumo de energia extremamente baixo. No Instituto de Nanoenergia e Nanosistemas de Pequim, 6 departamentos e uma dúzia de grupos de pesquisa, sob a liderança de Wang Zhongling, estão realizando o desenvolvimento de nanoenergia. Agora, Wang Zhongling está escutando relatórios periódicos de trabalho experimental de 2 membros de setores importantes da equipe. Li Zhou, que se formou em ciências médicas, se concentra na aplicação de nanoenergia no campo da medicina. Xu Liang faz pesquisa sobre a nanoenergia oceânica. O que estamos desenvolvendo pertence ao futuro. Agora as pessoas nem conseguem visualizar a energia azul. Tornar isso em realidade será um enorme passo em frente. No início do próximo mês, Li Zhou planeja começar um experimento muito importante. Mas primeiro, ele precisa desenvolver um novo nanogerador. O primeiro passo é cortar os filmes finos do tamanho que precisamos. E nós gravamos de maneira física uma nanomicroestrutura na superfície. O segundo passo é colocar uma camada de elétrodo de metal na parte de trás dos filmes finos que processamos. Essa camada de elétrodo de metal pode induzir a carga elétrica produzida quando as 2 camadas de filmes entram em contato. O passo final é a montagem, conectando os nanomateriais ao elétrodo e complementando o encapsulamento. Li Zhou exige que o nanogerador possa ser capaz de operar em ambiente líquido. Seu experimento será realizado no Hospital de Xangai, em Xangai. Ele e Zhang Hou, o cirurgião torácico-chefe, vão pela primeira vez tentar usar um nanogerador para alimentar um marca-passo cardíaco em um mamífero de tamanho grande. Atualmente, todos os marca-passos cardíacos contam com baterias de lítio. Quando as baterias acabam, a cirurgia é necessária para substituí-las. Um procedimento doloroso, traumático, arriscado e dispendioso para os doentes. Quando fazemos isso, abrimos o peito bem no meio, revelando o pericárdio. Então, faremos uma pequena incisão, através da qual implantaremos o nanogerador triboelétrico no pericárdio.
Enquanto Zhang Hao realiza a cirurgia, a equipe de Li Zhu precisa prestar atenção constante aos dados na tela. Eles precisam calcular a potência do nanogerador e a energia necessária para dirigir o marca-passo cardíaco. Li Zhu opta por usar o nanogerador número 3. Antes que o marca-passo cardíaco entrar em funcionamento, o gerador deve ser implantado e carregado primeiro, o que levará várias horas. Enquanto isso, Zhang Hao e sua equipe devem manter os sinais vitais do mamífero com medicamentos. Idealmente, isso pode permanecer 8 horas. Vejam, vamos testemunhar um momento histórico. Às 17h30, o primeiro marca-passo cardíaco equipado com nanogerador no mundo é implantado na cavidade abdominal de um grande mamífero. Vejam, a luz está acesa. Em seguida, o nanogerador ligou com sucesso o marca-passo cardíaco. Pulsos fortes foram gerados para mudar constantemente a batida do coração. Foi bom. Não foi fácil. Pode imaginar, se isso pudesse ser implantado no corpo de uma pessoa, não haveria necessidade de substituir a bateria. Será um enorme progresso. Mas as experiências em porcos são uma coisa. A aplicação clínica em seres humanos é outra. Há muitos problemas a serem resolvidos. Em Pequim, o pesquisador Xu Liang está tentando tornar uma outra das ideias de Wang Zhongling em realidade. Ele está fazendo um nanogerador triboelétrico esférico. Em primeiro lugar, cobrimos uma camada de metal na casca esférica. Segundo, colocamos outra camada de material de relé e misturamos as nanopartículas nele. Quando terminamos de fazer essa concha esférica, vamos colocar a esfera de silicone especialmente processada na concha, completando o nanogerador triboelétrico esférico. A simulação do movimento de ondas no gerador permite que o nanogerador receba reações da corrente e voltagem. Xu Liang quer saber seu desempenho no ambiente de onda real. Agora, o pico de energia que uma única esfera pode alcançar é 1 miliwatt. Se pudermos conectar dezenas de milhares de esferas, a potência será bastante impressionante. A matriz conectada por 16 nanoesferas pode acender uma fileira de pequenas lâmpadas. Conforme os cálculos, se as nanoesferas formarem uma matriz tridimensional com 10 metros de profundidade em uma área equivalente ao tamanho da província de Shandong, eles poderiam produzir energia suficiente para atender às necessidades de toda a atual população mundial. Este é o nosso sonho, transformar pequenos pedaços de energia em uma fonte importante. Se conseguirmos sucesso nessa área, isso, de certa maneira, revolucionaria nossa abordagem à energia. As inovações científicas e tecnológicas tornaram viáveis muitas soluções energéticas. A palha, por exemplo, pode ser fermentada e transformada em gás natural. A Sinopec fez até combustíveis de aviação com óleo de cozinha residual, e voos transoceânicos foram feitos com isso. A energia geométrica está sendo aproveitada para tornar Xiong'an a zona de desenvolvimento econômico mais jovem em nível nacional. É uma cidade livre de fumaça. As novas fontes de energias deixam-nos pensar em um futuro com imaginação e criatividade. No entanto, apesar das preocupações com a segurança energética, 65% do petróleo consumido na China é importado. Essa é uma situação que precisa ser abordada urgentemente. Bao Xinhe é um químico físico e é um membro da Academia Chinesa de Ciências. São 21 horas e acabou de aterrissar em Dalian. Ele decidiu ir ao laboratório. Pessoas como nós são viciadas no trabalho. Aí você pergunta como é isso. Estar em casa é chato. Finalmente nós estamos fazendo algo no laboratório. Aqui são nossos laboratórios. O que vocês estão fazendo? Eu estou fazendo um detector fotoelétrico. Quanta olefina de baixo carbono você pode produzir em situação normal?
No Instituto de Física Química de Dalian, Bao Xinhe está pesquisando como usar o carvão para substituir o petróleo. Atualmente, grande parte do consumo petrolífero é para combustível líquido e produtos químicos. Queremos usar o carvão para substituí-lo. De fato, o carvão vai substituir algumas funções do petróleo. Cada aspecto da nossa vida, de roupas a arranha-céus, depende da olefina. Ela é uma matéria-prima básica no setor químico. Um grande número de olefinas são derivados do petróleo. Se vocês olharem aqui nesse gráfico, Bao Xinhe é especialista na síntese de olefinas do carvão. Embora os métodos tradicionais de obtenção das olefinas do carvão fossem pioneiros na Alemanha há quase um século, o processo foi sempre perseguido por alto consumo de água e emissão de dióxido de carbono. No último centenário, o domínio químico internacional tem considerado que a maneira convencional não poderia ser substituída. No entanto, Bao Xinhe, que estudou na Alemanha, acredita que ele descobriu um método melhorado através da catálise. O que nós vamos fazer é encontrar um catalisador para impulsionar o que precisamos e reduzir o que não é necessário. Fazer um catalisador no laboratório é o primeiro passo. O segundo passo é o enchimento dos reagentes. A quantidade dos reagentes no laboratório é geralmente medida em gramas e até miligramas. Os materiais devem ser colocados em mini-tubos. Diferenças sutis de temperatura, pressão e dosagem produzirá produtos completamente diferentes. O último passo é operar num sistema de micro-reação de alta produtividade e alta pressão. Estes 3 passos parecem fáceis, mas eles exigem repetidas tentativas dia após dia. Em 2016, Bao Xinhe e sua equipe obtiveram finalmente do carvão olefinas de baixo carbono. Também se tornou possível fazer o material sem o custo ambiental dos métodos tradicionais. A conquista de Bao foi saudada como uma descoberta marcante pela revista norte-americana Science. Bao Xinhe dedicou cerca de 10 anos para conquistar esse resultado criativo. Esse campo é muito importante, é vital para o nosso país. Nós fizemos grandes esforços. Acho que teremos avanços. Uma vez que o projeto de fazer olefina do carvão seja industrializado e se torne competitivo, a dependência da China das importações de petróleo será reduzida. Até o momento, o carvão parece destinado a continuar sendo o combustível que impulsiona a economia chinesa. No entanto, Datong, na província de Shanxi, um importante centro de produção de carvão desde a dinastia Wei do Norte, está fechando 5 grandes minas de carvão e assumiu a liderança na transição energética, substituindo a energia fóssil tradicional. As energias renováveis são, sem dúvida, a tendência dominante em todo o mundo. Xixin, nascido em 1983, é de Yuxi, província de Jiangsu. Ele é o gerente de projetos da China Merchants New Energy Group. 2 anos atrás, ele foi designado a Datong para construir uma nova usina de energia. A mineração de carvão foi a fonte de prosperidade de Datong durante séculos, mas a indústria deixou grandes áreas vazias. Há muitas ravinas aqui e nenhum lugar é liso e plano. Não há vegetações, é apenas um terreno baldio. Já é inabitável. Em 2015, Xixin e sua equipe começaram a procurar por áreas para instalar painéis fotovoltaicos. Eles atravessaram uma área de mais de 6.000 km² e selecionaram um terreno utilizável com uma área de 3,7 mil km². Em 2017, o governo municipal de Datong construiu 13 centrais elétricas com uma capacidade total de 1.000 megawatts. Esta terra, uma vez fonte de combustível fóssil tradicional, agora foi rearborizada e novas energias limpas são produzidas. 2 anos atrás, a Administração Nacional de Energia trouxe a ideia do Programa de Base Fotovoltaica de Liderança. Datong se tornou a primeira cidade na China a ser beneficiada. Em agosto de 2017, o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas organizou um acampamento de verão para jovens em Datong. Nós ficaremos aqui pelos próximos dias. Espero que vocês se familiarizem com esse local e até mesmo se apaixonem por ele.
O local para o acampamento de verão está localizado perto de uma das estações responsáveis por Xixing. Inspirada por um dos símbolos mais armados da China, a melhor maneira de visualizar o seu charme único é com uma visão aérea de 500 metros acima do chão. Esta estação de energia usa componentes avançados da China e dos Estados Unidos para ter o formato de um panda. Esperamos que isso possa despertar interesse e paixão dos adolescentes por energias verdes. Na primeira aula deles, os adolescentes precisam montar carros de corrida movidos a energia solar por conta própria. É só ligar a luz, você coloca esse aqui. É isso, tão inteligente! Três, 2, 1, vão! 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 Nos próximos 10 dias, esses adolescentes participarão de mais de 10 eventos sobre energia e proteção ambiental. Agora, esses dois pandas têm seus próprios nomes, Kiki e Jianjian. Kijian significa iniciar em chinês. Seus nomes simbolizam o começo da energia verde. No futuro, Kiki e Jianjian fornecerão mais de 100 milhões de kWh de eletricidade verde por ano. E o acampamento de verão de pandas será realizado todos os anos, como uma atividade mundial de energias verdes. A energia pode ser extraída de todos os tipos de fontes. O importante é encontrar uma maneira de atingir um equilíbrio com a natureza. Parece improvável que a humanidade resolva o problema energético de uma vez só e para todos. No entanto, devemos saudar cada nova ideia, nova tentativa e nova experiência que nos ajudam a aproveitar ao máximo nossos recursos. Enquanto nossa energia e entusiasmo forem inesgotáveis, encontraremos fontes de energia para nos ajudar no futuro. Agora é o momento fundamental para a indústria chinesa. Como o maior fabricante mundial, a China está se esforçando para tornar seu setor manufatureiro mais forte. Com uma inovação fará a manufatura ainda melhor. Junte-se a nós no episódio 3 da China Inovadora. Manufatura.